Primeira pergunta hoje do André Duarte. Acho que é uma xícara de café que o André tá ali, hein? Pastor, por que não fazemos o sinal da cruz? Uma pergunta interessante. Pergunta boa porque muita gente veio do catolicismo e não entende o porquê o evangélico não faz o sinal da cruz. Vamos lá. O sinal da cruz, ele é um símbolo católico, tá? Então ele é de uma outra vertente do cristianismo, uma vertente dogmática. Lembrando que cristianismo tem três vertentes, que é o catolicismo romano, o ortodoxismo, normalmente ligado aos gregos, mas tem Constantinopla, Turquia, né? Istambul, Constantinopla, então são turcos. E tem o protestantismo, que são os evangélicos. Então nós temos catolicismo, ortodoxismo e protestantismo. Cada um desses ramos do cristianismo tem as suas doutrinas, os seus dogmas. Os protestantes não têm sinal, não tem símbolo, embora se absorveu alguns símbolos que, ao meu ver, são até desnecessários. Por exemplo, símbolos judaicos, né? Estrela, menorá, símbolos pagãos, inclusive o peixinho é um símbolo do mitraísmo. O cristianismo é uma religião sem símbolo. O único símbolo do cristianismo é a cruz vazia, não é? Mas o sinal da cruz é um símbolo do catolicismo, e se você for perceber, ele é uma cruz de ponta cabeça, tá? Porque na mente da formatação do sinal da cruz era o símbolo do apostolado de Pedro. E a Igreja Católica entende que Pedro foi crucificado em uma cruz de ponta cabeça. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, mas não em uma cruz de ponta cabeça. Porque as cruzes, elas já eram fixas. Elas eram objetos de tortura, não era mero adereço, não era estética. Então elas já eram fixas, os presos que eram levados até a cruz e fixados nelas. Então elas tinham aquela parte principal da haste e o encaixe na parte superior da haste, onde o patíbulo era encaixado. Tá? Alguns historiadores acreditam que a maioria dos presos carregavam só a parte do patíbulo, tá? E alguns historiadores acreditam que foi assim com Jesus, mas já é matéria pacífica dentro da teologia de que Jesus carregou a cruz completa, porque a Bíblia fala que ele carregou a cruz. Tanto que os textos falam: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então, há um erro, né? Um equívoco de gente que fala que Jesus não carregou a cruz, mas já é matéria pacífica que Jesus carregou a cruz, porque era o objetivo deles, era fazer Jesus sofrer muito. Por isso que precisou de Simão Cirineu para ajudá-lo. Se Jesus levasse só o patíbulo, não precisaria de Simão Cirineu. Mas o sinal da cruz, eu vou estar repreendido em nome de Jesus, não vou fazer ele todo, só para vocês entenderem. Ó, ele começa aqui, tá? E ele vem mais ou menos aqui. Agora imagina que a haste vem aqui no ombro. Você consegue desenhar uma cruz para você ver como está de ponta cabeça? Ó, a haste fica nessa direção, né? Então imagina uma haste aqui e uma cruz assim, ó. Estão vendo que fica de ponta cabeça? Então a gente não faz sinal da cruz porque você está fazendo uma cruz do anticristo, tá?